E aí, adolescentes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. A gente vai começar esse vídeo, para poder estudarmos a lição da escola dominical, como foi proposto antes. E aí eu convido vocês a separarem alguns materiais. E quais são esses? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, pegue um caderno e uma caneta, que durante a aula vocês vão ter algumas atividades para fazer, tá? Então separe esses materiais para a gente poder começar a aula de hoje. E aí vocês vão dando pause no vídeo para poder vocês terem tempo, tá? De pegar o material, de você abrir um texto ou fazer a atividade. Então vamos começar. E aí a gente vai começar, como sempre, orando, pedindo que Deus nos ilumine para que possamos entender o que Ele quer falar conosco hoje. Então vamos lá. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos conversar com Deus. Pai de amor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, através desse vídeo, Senhor, através da mensagem que vai ser pregada aqui, ó Deus, da lição que vai ser estudada, ó Deus, que essa palavra possa ficar nos nossos corações e que possa nos transformar. É o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. E aí, pegue sua Bíblia agora e abra no texto base da lição. E aí o título da nossa lição é Ama a Casa de Deus, um lugar como nenhum outro. E aí o texto base é o Salmo 84. Então abra sua Bíblia no Salmo 84 para a gente fazer a leitura. E aí o título desse salmo é Saudades do Templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. E aí diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E aí, vamos começar a nossa lição, tá? Espero que vocês já tenham aberto aí na lição de número 11. E aí vamos começar. E aí eu queria mostrar para vocês algumas imagens. E aí tem um monte de contra-regra aqui. E o que é isso? É uma praia, né? Quem é que gosta de praia aqui? A gente não é muito fã não, tem muita areia, tem muito sol, tem muito sal. E a tia fica que nem um pimentão. Pode passar. E aqui é um shopping. Quem é que gosta de ficar badalando lá no shopping, vendo vitrine, entrando em várias lojas, escolhendo várias roupas, comprando a beça? Pode passar. E um show. Aquele cantor que você gosta muito, né? Ir lá curtir o show, cantar as músicas alto, gritando. Pode passar. E aí um jogo de futebol. Não sei quais são esses times aqui não. Peguei a imagem aleatoriamente. Meu irmão tá falando ali, mas não tô entendendo nada. É um jogo de futebol. Aí os meninos aí, Carlos André, Lucas, Davi, perdeu seu tempo lá, assistindo futebol, gritando, comemorando lá com o gol. Meu irmão tá falando de time, mas eu não tô entendendo nada. Mas vamos continuar. Pode passar. E aí sair com os amigos, fazer um piquenique. Não sei se vocês já fizeram isso, ir lá pra Quinta da Boa Vista, forrar lá uma toalha xadrez junto com os amigos, comer um lanche gostoso, bater papo, né? A gente gosta de fazer essas coisas, né? Pode passar. Só que
aqui na lição tem algumas perguntas para vocês. E aí a primeira pergunta é: o que os motiva a desejarem esses lugares e esses eventos que a gente viu nas fotos? Quais as expectativas sentem por eles? O que vocês esperam? E aí, como vocês se preparam quando tem que ir nesses lugares e eventos? Pega aí seu caderninho e aí anota a resposta dessas perguntas que eu fiz. Vou repetir de novo, hein? O que motiva vocês a desejarem estar nesses eventos? No shopping, no show, lá no jogo de futebol? O que você espera de ir nesses lugares, de assistir essas coisas? E como é que vocês se preparam para ir para esses lugares aí? Se arrumam bastante ou não? Como é que vocês fazem isso? Pegue seu caderno e anote essas respostas, que depois a gente vai voltar nelas. E aí vamos começar passando para a partida. E aí a partida vai dizer o seguinte, não sei se diz a mesma coisa na lição de vocês, mas na minha lição diz o seguinte: a igreja e o culto a Deus, por acaso, fazem parte dessa lista de favoritos, como é ir no futebol, como é ir no shopping, como é ir no show, como é se encontrar com os amigos? Vocês desejam e se alegram em estar na casa do Senhor para adorá-lo e aprender a respeito dele? Será que se empenham e se alegram com a mesma intensidade para ir à casa de Deus com a que vão para esses lugares que a gente viu? Estar na casa de Deus para adorá-lo tem que ser algo muito especial e muito desejado pela gente. E a gente vai descobrir por quê. Pode passar. E aí a gente vai para o ponto 1, que é um encontro desejado. E aí vamos ver aqui de novo o que está dizendo lá no primeiro e o segundo versículo do Salmo 84, que diz lá o que, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Quem escreveu esse salmo foram os filhos de Corá. Lembra que quando a gente estava estudando no início, a gente falou dos autores dos salmos? Que a grande maioria foi escrita por Davi, outros por Asaf, outros pelos filhos de Corá. Teve o salmo que foi escrito por Moisés. Esse foi escrito pelos filhos de Corá. E aí, ir ao templo não era nenhum sacrifício. Pelo contrário, era algo muito prazeroso para eles, porque o templo era o lugar onde eles encontravam com Deus. A casa de Deus aqui é chamada de tabernáculo, e aí é descrita como um lugar amável. Por isso era desejado e era o lugar favorito para eles irem. No verso 2 vai mostrar que os sentimentos deles em relação à casa de Deus eram tão intensos que afetavam tanto a alma deles quanto o corpo deles. E aí, infelizmente, o que a gente vê? É que a gente nem sempre tem sentido esses sentimentos semelhantes ao que o salmista sentia. A gente trata muitas vezes ir à igreja ou ir ao culto apenas como um compromisso, como um ritual. E aí que a gente deve cumprir e que facilmente a gente pode cancelar e dizer: hoje eu não quero ir para a igreja não, hoje eu não vou para o culto não. E aí, eu quero que vocês agora peguem o caderno novamente. E aí vocês vão listar, vão fazer uma lista do que tem sido prioridade para vocês. Qual é a primeira prioridade na vida de vocês? Será que pode ser esse futebol? Ou será que pode ser o descanso? Eu estou muito cansada, eu não vou hoje não. O que tem sido a prioridade na vida de vocês? E aí vocês anotem aí no seu caderno. E aí, muitas das vezes, as pessoas se utilizam, né, dessas desculpas ou usam objetos e outras coisas como sendo uma prioridade na vida delas. Por exemplo, uma pessoa é a minha prioridade, ou um objeto é a minha prioridade, sendo que, o que a gente aprende? Que quem tem que ser a prioridade nas nossas vidas? Quem tem que ser a prioridade no nosso coração? É Deus. E aí, quando a gente não faz isso, quando a gente coloca outras coisas como prioridade, como sendo o primeiro lugar nas nossas vidas, a gente está quebrando o quê? O primeiro mandamento. A gente aprende lá em Êxodo. Então vamos abrir aí a Bíblia em Êxodo capítulo 20. E aí a gente vai ler dos versículos 3 ao 6, que aí vai falar do primeiro mandamento.
E aí vai dizer o seguinte, e aí é Deus falando: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí a gente, quando coloca essas outras coisas como sendo prioridade nas nossas vidas, a gente está quebrando esse mandamento. E aí, além disso, a gente lembra do que Jesus disse lá em Mateus 6:21. E o que Jesus fala lá? Que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu acho que é isso, eu não troquei a ordem das coisas. É isso aí. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E aí a gente aprendeu também um pouquinho sobre isso na devocional que a gente teve na sexta-feira, que foi baseado lá no Salmo 115. Então é algo muito sério, porque muitas das vezes a gente pensa e associa idolatria somente com aquelas pessoas que têm estátuas, né, que adoram santos de barro e essas coisas, mas não. A gente muitas das vezes peca cometendo idolatria quando a gente tira Deus do centro das nossas vidas. Tira ele do primeiro lugar do nosso coração e coloca uma pessoa, um objeto ou alguma outra coisa. E isso é muito sério, a gente tem que ficar atento a isso. E aí vamos abrir a nossa Bíblia agora para ler um outro texto, para continuarmos estudando. Que vai estar lá ó, em Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento, lá para o final. Hebreus, capítulo 10, e aí vamos ler o versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. E aí vai dizer aqui o autor de Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí a gente vê essa expressão aqui, como é costume de alguns. E o que a gente vê aqui? Que desde lá da igreja primitiva, as pessoas levantam desculpas para deixarem de congregar, para deixar de ir à igreja, sempre colocando outras coisas como prioridade na vida delas. E aí agora a gente vai voltar de novo, vocês peguem o caderno de vocês e vocês vão escrever 3 coisas somente que te desmotivam a ir à igreja. A tia não vai saber as respostas do que vocês estão colocando aí no seu caderno, é só para vocês irem acompanhando o raciocínio e entendendo como é que às vezes a gente se leva e a gente cai no pecado sem se perceber. E aí vocês escrevam aí 3 coisas que te desmotivam de ir à igreja. Escreveram? E aí vamos ir para a gente aprender como é que a gente devia ser. Abrir lá no Salmo 27. Salmo 27, dos versículos 4 a 8. Salmo 27, dos versículos 4 a 8. É um salmo de Davi. E aí ele vai dizer uma coisa. E aí ele começa já dizendo uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E o que a gente pode aprender com Davi aqui? Davi, ele era gente como a gente. Ele era ser humano igual a gente. Ele errava como a gente, ele acertava como a gente. Só que a gente pode aprender algumas coisas com ele. Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. E aí isso não quer dizer que Davi não pecava. Muito pelo contrário. Davi tem pecados que
que nos deixam até escandalizados. Mas, o que a gente vê? Davi, ele se prostrava diante do Senhor, ele era um exemplo de como a gente deve se arrepender, de como a gente deve ter um coração contrito. E outra coisa também é que Davi, ele tinha um extremo prazer. O maior prazer da vida dele era estar na casa do Senhor. O maior prazer da vida dele era adorar ao Senhor. O maior prazer da vida dele era louvar ao Senhor. E independente das circunstâncias, porque Davi, ele era o rei, né? Então ele enfrentou muitas vezes perseguição e guerras. E mesmo com o mundo acabando ao redor dele, o prazer dele era adorar ao Senhor. Então isso tem que ficar guardado no nosso coração, que a prioridade tem que ser sempre adorar ao Senhor. E aí a gente vai passar para o outro ponto. O encontro marcado. E aí a gente vai ler novamente o verso 2 do Salmo 84. E aí diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí aqui vem algumas perguntas para vocês na lição. Na minha, não sei se na de vocês. A primeira pergunta é: quando a gente vai à igreja, o que realmente a gente está buscando lá? É encontrar os nossos amigos, bater papo? É ouvir uma boa música, cantar lá, tocar? É agradar os nossos pais? É cumprir um compromisso supersticioso por medo de que Deus possa te castigar e não te abençoar? Ou a gente vai lá só para buscar as bênçãos materiais e a gente se esquece que o principal não é isso. O principal é buscar a presença de Deus, é adorá-lo, é louvá-lo. E aí, a gente sabe que, diferentemente de hoje, onde a gente entende que a gente vive na era da graça, e aí a igreja não são aquelas 4 paredes, a igreja somos nós, que a partir que Jesus deixou conosco o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento não era assim que funcionava. O Antigo Testamento, ele vai falar, e vai ser retratado, né, que o templo construído lá, Deus, ele habitava lá no templo. Então, estar no templo era estar com Deus. Ansiar por estar no templo era ansiar por estar com o Senhor. E aí é o que a gente vê no verso 2 que a gente leu. E aí eu quero que vocês abram suas Bíblias, e vocês deviam saber esse versículo de cor, que é o que está lá escrito no Salmo 122, versículo 1. A tia gosta muito de uma música baseada nesse texto. E o que diz lá no Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí o Salmo 122, ele está ele está encaixado nos Salmos como sendo um cântico de romagem. E aí a gente aprendeu que os cânticos de romagem, eles eram cantados. Eles eram cantados pelo povo enquanto eles peregrinavam para Jerusalém eles iam para Jerusalém uma vez ao ano, ou até 2, nas principais festas que tinham, e eles iam para o templo em Jerusalém. E aí nesse salmo, a gente vê a alegria que era eles irem para a casa do Senhor. Era o maior prazer deles, era estar lá no templo junto com o povo de Deus adorando ao Senhor. E a gente aprendeu isso também na devocional de sábado, que a tia Zanza fez, falando sobre o Salmo 122. E aí, o desejo de buscar a Deus, jamais ele vai ser frustrado. E aí Jesus, ele vai falar, lá em João 6,37, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Tô ficando sem fôlego já. E aí a gente vai ver isso claramente em 2 textos. Abre aí em Deuteronômio 4:29. Deuteronômio 4:29. E aí diz: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma.
E aí o outro texto, Jeremias 29, no verso 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus ele está atento à nossa voz, como a gente viu também no versículo do Salmo 84. Ele está atento. E o que a gente tem que fazer? É buscar a Ele de todo o coração e de toda a alma. E aí a gente vai passar para o outro ponto, que é encontro de comunhão. E aí, esse ponto 3, ele vai ser subdividido em outros 3 pontos. E aí, na lição começa dizendo assim, que algumas ações de Deus é mencionada lá no Salmo 84. E essas ações até justificam o anseio e a felicidade que o salmista descreve, enquanto ele buscava a comunhão com Deus. E essas ações, elas também devem encher o nosso coração de alegria e louvor ao Senhor e nos estimular a ter comunhão com Ele. E aí o ponto aqui, passa aí, é que Deus nos ouve quando a gente clama. E aí vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém e aí você tem a sensação de que essa pessoa não escutou nada do que tu falou? Quem já passou por isso? Já passou várias vezes. Ou quando você quer falar com uma pessoa e aí essa pessoa fala, não deixa nem você dar um ai. Quem já passou por isso? Todo mundo, né? E aí no Salmo 84 nos ensina que Deus ele realmente ouve aqueles que o buscam. E aí esse foi o pedido do salmista. E a gente volta lá de novo, o Salmo 84. Lá no verso 8, que o salmista pede o quê? Que Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus, ele conhece as nossas palavras antes que a gente fale. E a gente vê isso lá no Salmo 139. Antes que cheguem as palavras à nossa boca, Deus já sabe. Ele conhece o que a gente necessita antes que a gente venha a pedir. Só que Ele quer ouvir da gente. Ele quer que a gente fale para Ele: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou necessitando disso. Senhor, me ajuda nisso. Deus, Ele quer que a gente converse com Ele a todo momento. Mesmo Ele sabendo que a gente sabe que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas. Mas Ele quer um relacionamento contigo. Então Ele quer escutar da sua boca o que está se passando no seu coração, mesmo que Ele já saiba. Ele quer isso de você. E aí o culto, ele é mais do que uma programação ou um ritual. Lá no culto, quando a gente está lá junto dos nossos irmãos, a gente também tem os momentos lá que a gente tem o quê? As orações, oração de adoração, oração de contrição, oração por iluminação. A gente tem os momentos para falar com Deus. E como é que a gente... Esse é o nosso momento lá, da nossa conexão, falar com Deus. E como é que Ele vai falar conosco? É através da palavra dEle. É através da palavra dEle que Ele vai nos responder. Então, o momento do culto não é só a gente cumprir aquele ritual, tem todos aqueles momentos ali, não. O momento do culto, por isso que a gente fala que a gente não assiste um culto. Você não está lá para assistir, você está lá para prestar um culto a Deus, para você participar efetivamente do que está acontecendo ali. E aí, vamos passar para o outro ponto. A gente já está se encaminhando para o final, tá tranquilo aí. E aí, esse segundo ponto dentro do ponto 3 diz o quê? Que Deus, ele cuida de nós. E aí a gente viu isso também no Salmo 84. E aí no verso 3, o salmista vai falar que... O que ele vai falar? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí aqui na lição vai pedir para a gente ler um texto, que aí eu confesso que é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. Está lá em Mateus 6. Mateus 6. E aí a gente vai ler do versículo 25 ao 34.
E aí esse texto, o título dele vai falar a ansiosa solicitude pela vida. E aí, como vocês sabem, e aí os meus contra-regras aqui são meu irmão, minha mãe e minha cunhada. E aí é o meu irmão que ele tá filmando. E aí eu li esse texto para ele quando ele tinha as crises de ansiedade. Não queiram ver isso, adolescente, é algo horroroso. Mas aí eu falei esse texto para ele e eu vou ler aqui novamente. Eu espero conseguir chegar ao final da lição sem começar a chorar, mas vamos lá. E aí diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que a gente vê aqui nesse texto? Que Deus, ele cuida de nós, como está dizendo aqui o título desse ponto. Que a gente não deve se ficar ansioso contra essas coisas. O que basta é o quê? É que a gente busque primeiro o reino dele, a justiça dele, e todas essas coisas que nós necessitamos, ele vai nos acrescentar. E aí vocês não confundam coisas que vocês querem com coisas que vocês necessitam. Às vezes a gente quer um montão de coisa, mas lembra que a gente falou no início que Deus, ele sabe de tudo? Então, às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer para a nossa vida. E aí, às vezes, a gente fica revoltado, fica questionando, fica com raiva, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, pode ter certeza que ele nunca vai deixar faltar o que realmente você necessita. E o que é bem diferente do que você quer. E aí, onde é que eu tô? Tá aqui. E aí, aqui no verso 9, lá do Salmo 84, vai dizer: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. E é que essa expressão contempla o rosto é a mesma coisa que prestar atenção. O salmista pede que Deus demonstre seu amor para com seus filhos. Somos tentados a achar que sempre nos falta algo, mas isso é consequência do pecado que habita em nós. E se não vigiarmos, nos afastaremos de Deus, buscando preencher algo que, na verdade, somente Ele pode preencher. Quando encontramos com o Senhor, nada mais nos falta. Ele é o nosso escudo e não temos o que temer. Devemos buscá-lo acima de todas as coisas, como a gente viu lá no texto de Mateus 6, dos versículos que a gente leu. E aí a gente vai passar agora para o outro ponto. Deus nos dá tudo o que precisamos. E aí quando a gente olha, vocês adolescentes, vocês estão começando a caminhar na vida de vocês, começando a fazer as escolhas de vocês. E aí a gente vê assim, pô, tirei uma boa nota, consegui. Fiz aquela viagem, foi muito boa. Eu tenho bons amigos e tal. E aí vocês acreditam ter conseguido essas coisas somente pelos seus próprios méritos? E aí o salmista aqui, ele vai nos ensinar que o que ele encontrou em Deus foi que a fonte da sua luz, da graça, da glória e de todos os seus bens. Tudo que a gente possui
vem de Deus e devemos glorificá-lo com o que temos. E vocês aí? Vocês têm glorificado a Deus quando estão reunidos com a igreja? E aí a gente vai ver lá em primeiro Crônicas, que é livro, não é carta. 1 Crônicas, o capítulo 29, dos versículos 10 a 14. 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 10 ao 14. E essa aqui é a oração de Davi. E aí diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino que tu te exultaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. E aí aqui a gente se reúne no templo para poder adorar a Deus, para poder dar graças por tudo que Ele é, principalmente, e por tudo que Ele faz. E aí a gente faz isso junto dos nossos irmãos, que têm a mesma percepção que a gente. E aí vocês lembram lá de uma lição que a gente aprendeu, e a gente até riu bastante lá do ferro afia ferro? Então, a gente se reúne em comunidade para adorar a Deus, que é a nossa fonte de vida. E por isso o local do culto deve ser tão importante para nós. E aí, quando a gente vê aqui essa oração de Davi, reconhecendo, né, que tudo vem de Deus, Deus que nos dá todas as coisas, a gente lembra logo de um cântico. E aí, a tia não gosta da voz dela, mas a gente costuma cantar muito esse cântico no dia de ações de graças. E aí ele é assim. Ai, eu tô nervosa, hein? Vocês considerem aqui as falhas. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser